Qual seria a origem da letra A? A maioria dos alfabetos humanos ao longo da história vieram de coisas que se via no mundo real. São alfabetos pictóricos. Um exemplo seria o alfabeto egípcio, os hieróglifos. Outro exemplo seria a língua chinesa, baseada em símbolos da vida real. Hoje em dia está muito mais abstrato, mas não era assim. Por exemplo, esse aqui é o símbolo de uma árvore. A letra A também vem de coisas pictóricas, por incrível que pareça. No caso, é a cabeça de uma vaca, que foi sendo rotacionada ao longo dos séculos. As perninhas são os chifres da vaca e o formato triangular é porque a cabeça de uma vaca é triangular. Existem algumas pinturas que vão botar em questão a sua fé não em Deus ou Jesus Cristo, mas em aliens. Como é que alguém que não sabe de alien em 1428 faz uma pintura dessas, Parece umas espaçonaves aí. É muito estranho, Talvez pudesse ser nuvens, Mas será que o cara olhou pro céu alguma vez na vida dele? Não parece que nuvens seriam assim, Enfim, tem umas mais bizarras ainda, Por exemplo, o batismo de Jesus Cristo, daqui a 1710, Não é bem era medieval. E tem essa daqui, que é a mais bizarra, ao redor de 1428, também tem aqui um objeto, esse daqui é um cara aqui atrás, É muito estranho. Desde os anos 70, pelo menos, a quantia de esperma vem descendo 1% ao ano. No cumulativo já dá mais de 50% e nos últimos 5 a 7 anos foi visto que o declínio tem sido de 2,6%. Isso acumula muito rápido. Vem de estudos dessa doutora Shannon Swan, que escreveu um livro sobre isso também. São estudos bastante robustos e os causadores parecem ser plásticos, ou coisas relacionadas à modernidade, especialmente eftalatos e bisfenol, que você consegue pegando só de pegar no plástico, quiçá beber algo de garrafa plástica, e quando os efeitos podem até ser irreversíveis quando for uma mulher grávida bebendo em relação ao filho dela, é muito estranho, mas as línguas portuguesa, persa e indiana têm a mesma origem, aparentemente. Desde 1650, aproximadamente, europeus que viajavam para essas regiões começaram a notar paralelos e, aos poucos, eles foram descobrindo a raiz proto-indo-europeia. Aparentemente, a origem são as estepes da Ucrânia e foi se espalhando pelo mundo, nos mais diferentes locais. E hoje em dia a gente tem uma árvore gigante de línguas proto-indo-europeias. E é uma raiz que domina o mundo hoje economicamente e geograficamente. Em 1066, William, que recebeu mais tarde o nome de Conquistador, conquistou a Inglaterra quase que inteira. William vinha da Normandia, a parte superior da França. Lá ele impôs para a nobreza, especialmente, a língua francesa como língua oficial, e desde então a influência do latim, que já não era nula, cresceu drasticamente. Hoje em dia, mais da metade, pelo menos, do vocabulário em inglês é latim. E se você for para artigos científicos, mais de 90% do vocabulário vai ser latim. A estrutura ainda é germânica, os termos mais básicos, os verbos mais básicos são germânicos, mas hoje em dia inglês é latim com um sotaque diferente, talvez. Este é Zhang He, um almirante chinês. Originalmente de uma região que não era pertencente à China da época, ele foi capturado pela China mongol e castrado, virando um eunuco na corte da China. Lá ele ajudou o imperador a passar a perna no imperador anterior, e com este favor ele construiu uma frota magnífica. A sua frota tinha navios que chegavam a ser 3 vezes maiores que o de Cristóvão Colombo quando chegou às Américas, perto de 1500, muito depois de ele ter construído a sua frota. As suas viagens, na verdade, se resumiram ao Oriente Médio, África e Índia, e o Sudeste Asiático também. Mais tarde, a China acabou desmantelando sua frota, pois não tinha interesse no resto do mundo, como é típico da história chinesa. Como escapar de alguém que está agarrando o seu braço? O truque é não correr para o lado dos 4 dedos. Corre ou para o lado do dedão, ou mais idealmente para junção entre o dedão e os outros dedos. Então você vai alinhar o seu punho com a junção e vai subir, como se fosse uma faca nessa junçãozinha aqui. Esta é a frase eternizada pelo general romano Júlio César. Significa vim, vi, venci. Ele a utilizou após uma batalha bem-sucedida para desafiar o Senado romano e causar uma guerra civil que mais tarde o coroaria ditador de Roma. Mas aqui estamos discutindo somente a pronúncia. Em português atual, parece que seria veni, vidi, vici.
Mas em latim antigo, V na verdade era U. E o C era pronunciado como K. Então seria no final Weni, Widi, Wiki. A série A Casa do Dragão de 2022 revelou que a família Targaryen tinha um nível de incesto gigantesco, ao ponto de ser disfuncional. Eu acho que não funcionaria na vida real. Carlos II, por exemplo, da família Habsburgo, que já foi a família mais poderosa do mundo, com múltiplos reis ao mesmo tempo na Europa, foi um desses exemplos de que incesto leva a doenças e degenerações irreversíveis. Ele tinha, ao morrer, aos 39 anos de idade, um coração do tamanho de um grão de pimenta, seus pulmões eram corroídos, seus intestinos podres e gangrenados, ele tinha somente um testículo que era preto como carvão e a sua cabeça estava cheia d'água. De que país você acha que é a banda que eu vou mostrar agora?